Bom dia, boa tarde, né? Boa noite, boa madrugada, não sei a hora que você vai estar aí me vendo, né? Mas que seja bom todos os nossos momentos. Antes de mais nada, já vou pedindo, né? Vai aí embaixo assim, dê um joinha pelos nossos vídeos. Também inscreva-se no nosso canal Oráculo do Céu, a Graça Revelada. Temos também lá o canal Darcy Marie do Facebook, blogueira na real. Mas peço a vocês que se inscreva, peço a vocês que compartilhem com outros para nos ajudar, tá bom? Eu creio que você vai compartilhar, vai se inscrever, vai compartilhar e vai curtir. Ter um coração amoroso é fundamental e é muito hoje difícil, né? Coração tem, não generalizando, né? Tem muitos corações generosos, mas em especial eu estou lembrando desses dois hoje, né? Que é assim, claro que ele é um trabalho para eles, para o benefício deles, mas com isso eles beneficiam a muitas pessoas. Eles se espelharam, claro, todos eles desta linha, tem o Eliseu, né? O Cléo, do canal Reforma Aqui, que está assim para mim em primeiro lugar. Quer dizer, está no mesmo patamar do Eliseu, do Tarcísio do Ceará também, tem aquele do Sertão, tem vários. Todos se espelharam no Chico Museu, né? Claro que é outra linha, o Chico Museu, porque ela é um lugar mais distante, um lugar com mais dificuldade, né? Ele lá trabalha diferente, dá os recursos para as pessoas procurarem pessoas para trabalhar, né? Não sei como é. Eles também mostram um trabalho assim mais familiar, né? Da avó, dos parentes, amigos, tias, o dia a dia ali daquele lugar, enfim, cada um no seu estilo. Mas eu destaco esses dois, Eliseu e o canal Reforma Aqui, né? Que está assim trazendo assim muitas alegrias para muitas famílias mesmo que estão lá esquecidas, né? Então, essa é a minha homenagem hoje, né, para essas duas pessoas, lembrando assim que nós temos que ter mais pessoas generosas, né, pessoas generosas mesmo, porque eu falo isso porque a gente sente generosidade, muitas pessoas fazem, né, atitudes boas, mas eu digo assim porque eu sente neles assim aquele coração mesmo de verdade, né, amoroso, aquele coração de verdade, e sente a emoção deles em ajudar. Então fica aqui a dica, vamos ter mais corações mais amorosos e vamos estar compartilhando uns com os outros essa generosidade, esse amor, né, que excede todo entendimento, que vem dos altos céus. Então vamos deixar o nosso egoísmo um pouco de lado, né? Tem muitas pessoas que é muito egoísta, né? Vamos deixar o egoísmo, vamos deixar esse nosso eu de lado um pouco para olharmos sempre um pouquinho mais para frente, para o outro. Amém? Complicado, né? Complicado, né? Que Jesus veio, mostrou a doutrina, a verdade, o que é a verdade, né? Agora o Ministério da Graça ele chega perto, mas ainda não é a verdade, né? Em verdade vos digo. Jesus ele veio no corpo físico, Jesus de Nazaré, e ali depois da cruz ele voltou, ele esteve ali entre alguns, né? Parece que apareceu mais de 500 pessoas, está escrito, e assim mesmo não entenderam o que ele veio mostrar que não existe a morte, né? E a todos aqueles que pela fé creram, né? Eles também têm esta semelhança. Nós temos o corpo físico, mas a partir que perdemos o corpo físico, nós não morremos, né? Nós estamos ressuscitados com Cristo. Ele nos trouxe de novo a vida, né, que perdemos lá em Adão. Não é verdade? Está lá em Romanos 8, né? Nenhuma condenação há mais, né? Condenação de morte, porque é essa a missão de Jesus aqui na Terra.
Então há muito a desejar ainda na religiosidade, né? Porque lendo e meditando, mas leva para o lado religioso e não entende o significado desse amor da cruz que nos trouxe, que é a vida eterna. Deus amou o mundo, né? João 3,16, que, né, Deus amou o mundo, esse mundo somos nós, de tal maneira que deu o seu Filho. Então confundem o modo de Deus governar, né, que vem governando, né, por alianças durante Deus que o mundo é mundo, né? Deus que o mundo é mundo, e até mesmo antes, né? Porque ele disse lá para Jeremias, lembra? Disse para Jeremias: eu já te conheci antes que você está no ventre da sua mãe. Então, nós, assim também somos nós já existíamos, né? Temos que estudar um pouco mais, dar um pouco mais de atenção na doutrina da predestinação. Então é isso, nós temos que olhar a Bíblia, ler a Bíblia do jeito que ela é. Deixarmos as histórias, né? Não trazemos as histórias da Bíblia de um tempo antigo, de cultura antiga, de pessoas do tempo, né, de Israel, dos judaizantes, né? Trazer com doutrina para nossas vidas. E nem a vida também lá de Jesus de Nazaré, porque ele veio cumprir, né? Cumprir ali a lei, cumprir ali aquela aliança que antecedia a de depois da cruz. Então vamos olhar um pouco mais para frente, como disse Filipenses 3. Um prosseguir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Nós estamos subindo muito na vocação, na religiosidade, né? Na religiosidade, na hierarquia disso, daquilo, de fulano, de ciclano. Estamos esquecendo do verdadeiro ministério de Jesus, né? Vamos lá, Hebreus 1, né? Deus, de todas as maneiras, ele nos conduziu através dos profetas, né? Nos conduziu, quando eu falo nos conduziu, eu falo do ser humano, porque não foram nós somos de depois da cruz, né? Nós já nascemos no tempo que não já existia mais pecado, porque o pecado, né, está lá em Romanos 8, nenhuma condenação há, e outra, nós não nascemos no tempo do pecado, né? Foi aqueles que foram perdoados os pecados, é aqueles que viveram no tempo da lei. Pecado é o quê? A transgressão da lei. Nós apenas estamos o quê? No tempo da lei da semeadura. O que nós plantarmos, nós vamos colher. Nós colhemos, né, o que nós plantamos. Mas nós não pecamos, porque nós não estamos no tempo, né, da lei. Então é isso. Então Jesus, ele veio e, né, e levou sobre si todas as dores, assim como foi profetizado, né? Então nós temos que nos atentar para a palavra certa, na hora certa, do jeito certo, amém? Enquanto nós olharmos para a palavra, né, como religiosidade, nós não vamos alcançar a Cristo, que é o cabeça, né, desta nação. Esta nação é alcançada na cruz, essa nação da graça de Deus. O homem busca aqui, busca ali, faz ritual, faz isso, faz sacrifício, busca isso, culturas antigas, faz um montão de coisas, né, em cima da palavra, e a palavra simplesmente simples. Basta nós meditarmos na verdade de Deus, na verdade, né, que nos alcança, que nos alcançou. Claro que a palavra toda ali é dirigida a judeus, né, e foi escrita também por judeus, né? Mas nos alcança o que? O resiliente nos alcança, né? Nos alcança por esta graça, sois salvos. Nós somos salvos. Salvo de quê? Salvo dessa confusão toda, de muitos rituais, de muitas dogmas, né? De muitas coisas, né? Porque nós temos que entender que a palavra tem muita linguagem de figura, metáfora. Então nós não temos que ir ao pé da letra, nós temos que entender o que o resiliente quer nos dizer, né? O que nos salva do quê? Nos salva a nossa mente tem que ser salva desses rudimentos do mundo para entender realmente o que Deus quer de nós, para nós, porque estamos aqui. Então, a palavra de Deus, Deus é espírito, e nos fala também em espírito, trata em espírito. Mas acontece que o povo, exatamente sobre este reino espiritual, né, não entendem, nem deixam outros entenderem, porque
levam sempre para o lado da religiosidade e então ficam o quê? Ficam fechada a porta, né? Para abrir, para entender esse reino espiritual, né? Desse reino espírito. Nós somos espírito, então vamos entender a palavra, vamos entender a vida, vamos entender qual é a doutrina, vamos entender qual é a verdade de Deus. Bem, ainda que esteja morto, né? Ainda que esteja morto, lembra que Jesus falou? Ainda que esteja morto, viverá. Esta é a doutrina, esta é a verdade de Deus. Lázaro, venha para fora. Lázaro não está morto, né? Lázaro não está morto. Ele disse, venha para fora. Nós somos espíritos, estamos vivos em Cristo, estamos vivos eternamente. A religiosidade está no lugar de Moisés, rodeando com o povo em círculos, né? Sempre buscando, nunca acham, sempre fazendo as mesmas coisas, com rituais, tradições, costumes, e não chegam a lugar nenhum. Agora está entrando o Ministério da Graça, que é a chave, né? Da verdade em verdade que Jesus tanto pregou. Que a verdade de Deus é que Ele veio nos trazer a vida eterna. Então as pessoas precisam meditar na palavra, entender a palavra. Deus de João 3,16, o que está falando? Qual é o propósito de Jesus aqui na Terra? Mas aí, então, a religiosidade vive em círculos, em histórias, rodeando nos tipos de governo que nosso Deus veio governando o mundo, né? Então, estudam e nunca passam de ano. Mas nós temos que assimilar que Deus é Espírito. E diz, se Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Libertou da morte. Nos libertou do pecado. Né? Quando eu falo nos libertou, eu repito. Não está falando conosco que somos depois da cruz. Mas Jesus veio ali para o quê? Para os judeus. Né? Aquela linhagem dos hebreus. E ali no livro de Hebreu, ali, se você estudar, meditar ali direitinho, você vai aprender, vai entender. Leia lá o capítulo 7. É todo ele importante. O capítulo 1, que ali fala, né? Me parece no 1, versículo 6, diz que novamente foi introduzido, né? Este anjo, né? Que no versículo 5 diz, a qual dos anjos eu lhe gerei como filho. Né? No versículo 14 de Hebreus 1 diz que são muitos anjos ministros, né? Para salvar a mente do povo. Então nós precisamos meditar. Ler lá capítulo 7, versículo 12. Né? O povo até hoje, nos dias de hoje, depois da cruz, ainda seguem o ministério Levi, né, de Levi, dos levíticos, né? Mas nós, ali no capítulo 7, diz que nós mudamos com Cristo. Jesus veio da linhagem de Judá e não da tribo de Levi. E Melquisedeque era um tipo de Cristo, né? Era um retrato do verdadeiro Cristo. Nós, depois da cruz, temos o verdadeiro Cristo. Vamos estudar, vamos assimilar, vamos entrar na palavra da graça. Que hoje nós, que não somos judeus, não somos de Israel, nós fomos enxertados. Né? Nós somos enxertados. Então não há gregos, não há Israel, não há judeus, não há brasileiros, não há inglês. Nós somos enxertados no amor da cruz. Vamos assimilar
vamos ensinar, passar para frente, progredir, prosseguir para a soberana vocação em Cristo. Lá em Efésios 4, pesquise, estude. Efésios 1, estude. Que nós viemos para ser uma nação, para um só Deus. Há uma só fé, um só batismo. Amém? Vamos assimilar a palavra da graça de Deus. Vocês leiam o livro de Atos, capítulo 17, todo, para entender. Leiam, releiam, entendam, né? Aqui no versículo 22, Paulo está falando para o quê? Para os religiosos, né? Porque passando e observando, ele observou que o Deus que eles adoram, como os dias de hoje, né? Esses Deus desses cultos de rituais, tudo é um Deus o quê? Desconhecido, né? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, né? Então, trazendo para os dias de hoje, né, eles fizeram, Deus de Constantino, eles reergueram o templo e adoram o templo, né? Fez o santuário ali de pedra de novo, né? No versículo 25, Deus nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Entendeu, irmão? Então, Deus ele não habita em templos feitos por mãos, nem recebe nada de mãos humanas. É Isaías 29:3. Esse povo me louvou com os lábios, mas, né? Tudo é ensinamentos humanos, de humanos para humanos, né? De humanos para humanos. Então, Deus não habita em templos feitos por mãos, né? Esse Deus desses santuários de pedra, né? Que temos que reverenciar, essa hierarquia, né? É simplesmente de um Deus desconhecido, né? Um Deus que ficou lá atrás dos judeus, dos hebreus, de Israel. Mas aqui no Ministério da Graça, para nós, né, todos esses rituais é feito o quê? Para um Deus desconhecido. Nosso Deus é Cristo ressurreto, é aquele que ressuscitou, como está escrito, né? Quando ouviram falar o que de ressurreição, que de mortos, não foi só de Cristo, né? De mortos. Uns escarneceram, outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Então, até nos dias de hoje, o povo não quer saber, né, desse ministério da graça, eles zombam, né? Ou por baixo eles acrescentam dizendo que isto é coisas malignas e eles não avançam, né? Então ficam lá em Mateus 7, né, de 21 a 23, que quando Jesus fala: apartai-vos de mim, vocês que fazem maravilhas nos púlpitos, vocês que fazem maravilhas, né? Mas eu não vos conheço, porque eu sou o Cristo ressurreto, que habita o quê? Que habita em vós. Vós sois o meu templo, vós sois a minha nação. Amém? Então vamos ler, vamos assimilar. Amém? Para que dar voltas? Deus, ele é espírito, e onde é o espírito a liberdade. Nós somos espírito no barro, e não o barro no espírito. Então, não faremos como essas pessoas, né? A essa altura, Paulo se retirou do meio deles, né? Porque a gente do Ministério da Graça, né? Nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Mas para quem quer ouvir, se não quiserem ouvir, né? Como hoje a palavra diz lá, né, em 2 Timóteo 4, né? Com coceira no ouvido deles. E não quero ouvir que a palavra da graça de verdade em verdade, o que tira o que a hierarquia, a liderança, tira o reino, né, humano, tira o poder, as primeiras cadeiras, a honra das cadeiras. Então, aí tira o cabeça que é Cristo, né? Leia em Efésios 4, né?
Então, lê de Efésios do capítulo 1 até do capítulo 4, ali está que Cristo é o cabeça da igreja é pessoas, né? Então, é claro que então, se eles assimilarem, se voltarem para esta igreja que é templo de Deus, né? Que é pessoas, eles perdem o que? A liderança. Então, eles preferem o que? Zombar, ignorar, condenar, né? Eles preferem o que? Dizer que é demônio, que é coisas do maligno, para quem passa a ouvir. Então, eles nem ouvem e nem deixam outros ouvir. Amém? Vamos prestar mais atenção. A esta altura, o que eles falaram? Uns escarneceram, outros disseram a respeito desse assunto espiritual, não queremos te ouvir. Vamos ouvir outra vez, quem sabe. E nisso, eles ficam amassando barro, rodando em círculos, como no deserto, rodearam com Moisés. E por isso, não entram no reino de Deus. Como Moisés não entrou em Canaã, aquele povo morreram no deserto. Só agora também se repete a história. Nós da graça, como Caleb e como Josué, entraremos neste reino espiritual. Para terminar, leia o Mateus 17, né? E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, aqui Deus e foi transfigurado diante deles e seu rosto resplandecia como o sol. Aqui ele mostrava o ministério dele, mostrando que nós não morremos, né? Apareceu Moisés, Elias, né, diante deles. Então, aqui eles só veem pelo lado que religioso, né, que é a lei e os profetas. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Mas a Jesus apenas estava mostrando qual era o ministério, qual era o propósito da vinda dele na terra. Mas o homem não assimila. Então, vamos assimilar, vamos ler a Bíblia um pouco mais sem religiosidade e prestar atenção, né? Por quê? Vamos sempre falar o porquê está escrito assim. Para quê? Para quem? Para nós estarmos aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Então, no tempo de Moisés, diz aqui a palavra em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século, Paulo dizia naquela época, né, na época de Paulo, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, né? O Deus daquele século era Moisés. E o Deus do nosso século, do século 21, está em Malaquias 3:10. Este cega da religiosidade, né? E não deixa nos avançarmos para a graça de Deus, para a palavra da cruz, porque não nos pregaram que a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém.